Desvendando os segredos. O fascínio duradouro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Até o seu nome sussurra mistério. Repleto de imagens vívidas e mensagens enigmáticas, ele fascina e assusta. Bestas selvagens com muitas cabeças, pragas caindo do céu, uma cidade de ouro puro. O Apocalipse é um livro que explode em simbolismo. Mas o que tudo isso significa? Durante séculos, as pessoas têm lutado com o significado do livro, buscando pistas para o fim dos tempos. É uma previsão de eventos futuros, um aviso ou uma mensagem de esperança. A resposta, como o próprio livro, é complexa e aberta à interpretação. Esta exploração do Apocalipse irá desvendar seus mistérios. Vamos mergulhar em seus temas principais, decodificar seus símbolos enigmáticos e explorar como diferentes estudiosos interpretam sua mensagem. Junte-se a nós em uma jornada por este livro enigmático e cativante. Visões de esperança, visões de terror. Desvendando os principais temas. O Apocalipse é como uma tapeçaria tecida com fios contrastantes. Por um lado, ele descreve eventos terríveis, guerra, fome, pragas. Esses não são eventos aleatórios, mas o julgamento de Deus sobre um mundo perverso. Este é um tema central, a batalha entre o bem e o mal. No entanto, o Apocalipse também é um livro de esperança. Ele promete que, apesar da escuridão, o bem triunfará. Deus acabará por derrotar o mal e um novo céu e uma nova terra surgirão. Essa promessa de um futuro glorioso para aqueles que permanecem fiéis é um farol de luz em meio à escuridão. Outro tema significativo é o retorno de Jesus. O Apocalipse prevê uma segunda vinda dramática, onde Jesus retorna como um rei conquistador para julgar os vivos e os mortos. Essa esperança do retorno de Cristo sustentou os cristãos por séculos, oferecendo conforto em tempos de tribulação. Bestas, trombetas e dragões, decodificando os símbolos vívidos do Apocalipse. O Apocalipse é um livro de símbolos, e compreendê-los é a chave para desvendar seu significado. Um dos mais marcantes é a besta, frequentemente retratada como uma criatura monstruosa com 7 cabeças e 10 chifres. Muitos estudiosos acreditam que isso simboliza o Império Romano, que perseguiu os primeiros cristãos. Outro símbolo proeminente é o número da besta, 666. Esse número é frequentemente interpretado como um código para o imperador romano Nero, um notório perseguidor de cristãos. O uso do número destaca o aviso do livro contra a idolatria e a adoração de poderes terrenos. Os 4 cavaleiros são outro símbolo arrepiante. Eles representam conquista, guerra, fome e morte, forças que desencadeiam o caos e a destruição sobre a terra. Esses cavaleiros incorporam as consequências devastadoras de se afastar de Deus. Um mundo de cabeça para baixo, o contexto histórico do Apocalipse. Para entender o Apocalipse, precisamos viajar de volta ao 1º século depois de Cristo. O Império Romano, vasto e poderoso, governava grande parte do mundo conhecido. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição por sua fé, muitas vezes presos, torturados ou até mortos por suas crenças. Foi nesse contexto de medo e incerteza que o Apocalipse foi escrito. João, o autor do livro, foi preso na ilha de Patmos por sua fé. Suas visões, repletas de linguagem simbólica e imagens, refletiam as ansiedades e esperanças de uma comunidade perseguida. A mensagem de esperança e triunfo final do livro ressoou profundamente com os primeiros cristãos. Ofereceu consolo em seu sofrimento e fortaleceu sua determinação de permanecer fiéis, mesmo diante da perseguição. 7 selos, muitas interpretações, compreendendo diferentes perspectivas.
O simbolismo complexo e as imagens vívidas do Apocalipse levaram a uma infinidade de interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que é uma previsão literal de eventos futuros, enquanto outros o veem como uma representação simbólica da luta contínua entre o bem e o mal. Os intérpretes preteristas argumentam que as profecias do Apocalipse foram cumpridas no primeiro século depois de Cristo, especificamente com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Eles veem o livro como uma mensagem de conforto e encorajamento aos primeiros cristãos que enfrentavam perseguição. Os futuristas, por outro lado, acreditam que a maioria das profecias do Apocalipse ainda está para ser cumprida e se relaciona com eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Apontam para profecias específicas sobre o Anticristo, a tribulação e a segunda vinda de Cristo. Os historicistas veem o Apocalipse como uma visão geral simbólica da história da Igreja, com cada visão representando um período ou evento diferente. Eles veem o livro como um guia para entender o plano de Deus para o mundo e a Igreja ao longo das eras. Apocalipse, e vocês encontrando relevância em um texto antigo. Embora escrito há séculos, a mensagem do Apocalipse ainda é relevante hoje. Seus temas de esperança, julgamento e o triunfo final do bem sobre o mal continuam a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida. O chamado do livro para perseverar diante das adversidades, manter-se firme em suas crenças e confiar em Deus, oferece uma mensagem atemporal de esperança e encorajamento. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz acabará prevalecendo. A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o futuro, também é sobre o presente. Ela nos chama a examinar nossas próprias vidas, a confrontar as forças do mal no mundo e a viver vidas caracterizadas pela justiça, compaixão e amor.